Agora vamos ao terceiro e último caso especial. O terceiro e último caso especial, eu também vou dividir para ficar mais fácil a memorização. Então, o terceiro caso especial fala de hipóteses em que varia apenas o último elemento. Então, entenda a diferença do segundo caso especial para o terceiro caso especial. No segundo caso especial, você viu duas situações em que variava somente o primeiro elemento. Agora você vai ver situações em que varia somente o último elemento. Tá vendo a diferença entre o caso especial 3 e o anterior? Então, vamos ver em que situações varia apenas o último elemento. Eu vou dividir em 3 partes. Você vai dividir comigo aí no seu material para ficar mais fácil você memorizar. Então, veja. A primeira parte diz: varia o último elemento com as formas reduzidas grão, grã e bel. Então, toda vez que houver as formas reduzidas grão, grã e bel, só varia o último elemento. Isso está na gramática, mas dá para entender isso sem precisar decorar. Por quê, Adriana? Por quê? Como assim formas reduzidas? Formas reduzidas porque grão e grã são formas reduzidas de grande. E bel é forma reduzida de belo. Toda vez que essas formas reduzidas aparecerem, grão, grã e bel, elas não variam, porque elas são reduções. É como se você estivesse saindo da palavra original, da palavra primitiva, e estivesse fazendo uma redução que ficaria invariável. Então, só varia o último elemento, com grão, grã e bel, porque são formas reduzidas. Eu trouxe aqui 3 exemplos, não vou te mostrar aqui 3 exemplos dessa primeira parte. Grão-duque, plural de grão-duque, grão-duques, grã-cruzes e bel-prazeres. Varia somente o último elemento. Isso é tranquilo. Agora vamos para a segunda parte desse caso 3. A segunda parte diz que com palavras repetidas também só varia o último elemento em palavras repetidas. Então, veja, isso vale tanto para palavras idênticas quanto para palavras parecidas. Ou seja, plural de reco-reco é reco-recos, são palavras repetidas. Então, ó, varia somente o último elemento. Plural de tic-tac, vejam, não precisa decorar que isso aí é onomatopeia. Isso é onomatopeia, mas não precisa decorar assim. É só entender que a gramática coloca tic-tac na mesma lógica de reco-reco. São palavras repetidas. Tic é quase igual a tac. Essa é a lógica. Então, se houver palavras repetidas, só varia o último elemento. Reco-reco, o plural vai ser reco-recos, e tic-tac, o plural vai ser tic-tacs, variando somente o último elemento. Beleza. E terceiro e último caso. Nos compostos de 3 ou mais elementos. Então, se forem compostos longos de 3 ou mais elementos, não sendo o segundo uma preposição, somente o último elemento varia. Por que a gramática diz não sendo o segundo uma preposição? Porque você viu que se houver uma preposição, aí a gente recai lá no caso 2. Quando há preposição, é só o primeiro elemento que varia. Agora, se você tiver compostos de 3 elementos ou mais, aí só vai variar o último elemento. Ó, bem te vi, o plural é bem te vis. Tudo bem? Adriana, por quê? Veja, repito, isso é plural, você está estudando comigo plural. Então, eu não tenho como dizer para você, por quê? Porque é convenção. Mas o que eu tenho é como organizar todos esses plurais nesses pacotes que você viu aí. Então, presta atenção, ainda não acabou, porque agora eu vou colocar os piores exemplos para você aqui na lousa. Mas antes de acabar, presta atenção. Tá organizado? Você entendeu que existem a regra geral e os 3 casos especiais? Veja, então agora vamos passear por tudo que você viu, para agora a gente poder comparar e chegar àqueles exemplos que mais incidem em prova, para você entender a lógica de tudo junto e misturado. Então vamos lá.
Adriana, aprendi que, em plural dos substantivos compostos, eu preciso olhar os elementos do composto e perguntar se são classes variáveis ou invariáveis. Então, veja, é só olhar para cada elemento do composto. Aprendi que na hora de olhar para o elemento do composto, não dá para ficar decorando uma lista. Eu tenho que olhar para cada elemento do composto e perguntar qual é a classe de cada um deles. É por isso que não é tão fácil fazer plural dos substantivos, porque eu tenho que saber identificar a classe de palavra. Então, por exemplo, cirurgião, dentista, como é que é o plural? Cirurgiões, dentistas, porque são classes que variam. Agora, plural de vice-diretor, por que ficou vice-diretores? Porque vice é prefixo, é invariável. Por que alto-falantes ficou assim? Porque alto é advérbio e não varia. Por que alto é advérbio? Porque se refere a falante, que é adjetivo. Então, isso é a regra geral. A regra geral, você já entendeu, é olhar para cada elemento do composto e identificar a classe de cada um deles, memorizando quais são as variáveis e quais são as invariáveis. Depois que você aprendeu que são 3 casos especiais que aparecem em prova. O primeiro caso especial é verbo. Verbo, toda vez que o verbo aparecer no composto, ele não recebe S. O segundo caso especial são aquelas situações, 2 situações, em que só vai variar o primeiro elemento. Em que situações só varia o primeiro elemento? Você viu que são 2. A primeira é com preposição, claro, implícita, ou a segunda, que mais cai em prova, se forem 2 substantivos, mas se o segundo estiver atuando como adjetivo. É o tal do substantivo intruso. Aí só o primeiro vai variar. O terceiro caso especial, que é o que menos cai em prova, o segundo caso especial cai mais em prova do que o terceiro. O terceiro caso especial, você viu aí, eu dividi em 3 para ficar mais fácil a memorização. O terceiro caso especial é com as palavras grão, grã e bel, só varia o último elemento. Se forem palavras repetidas ou parecidas, também só varia o último elemento. E quando houver compostos de 3 ou mais elementos, desde que o segundo não seja uma preposição, só varia o último elemento. Atenção a essa observação. Atenção. A gramática diz que, vou pegar um marca-texto para você entender. Você acabou de ver nesse terceiro caso especial que só varia o último elemento se houver palavras repetidas. Não foi isso que você viu? Então, com palavras repetidas, você viu, só varia o último elemento. Mas a gramática diz o seguinte, que se forem verbos repetidos, aí tanto faz. Você pode variar o último elemento, como foi lá no reco-reco, ou variam os 2. Então, a gramática coloca corre, corre como exceção. É a mesma história de pula, pula. Pula, pula são verbos repetidos, não são? Com verbos repetidos, memorize. Eu posso ter só o último elemento variando ou posso fazer variarem os 2. Pulas, pulas. É exceção. Por que é uma exceção desse... Por que é uma observação dentro desse caso especial 3? Porque, repito, você acabou de ver que quando há palavras repetidas é só o último que varia. Palavras repetidas ou parecidas. Mas quando forem verbos repetidos, atenção, pode variar só o último ou os 2. Tudo isso cai em prova. A gente está tendo essa aula depois do acordo ortográfico, que mexeu em muitos exemplos com o hífen. Então, em alguns casos, o hífen caiu. Você vai ver aí nos exemplos e nas questões. Mas isso não muda nada. Você vai ver que não muda nada, o raciocínio é o mesmo. Porque com hífen ou sem hífen, a lógica de plural dos substantivos compostos e dos adjetivos compostos será a mesma. Até porque, com o acordo ortográfico, a maior parte dos substantivos compostos manteve o hífen. A maior parte manteve. Então, não adianta comemorar dizendo, mas caiu o hífen. Não, não caiu o hífen. Antes tivesse caído, ele não caiu, tá bom? E essas regras de plural que você está aprendendo, você vai usar em todas as situações. Ou seja, com hífen, ligando os elementos do composto, ou se não houver hífen, ligando esses elementos. Pronto. Depois de organizar a teoria para você, nós vamos às observações finais. Nas observações finais, eu coloquei aí 4 situações que causam muita dúvida aos alunos.
Então, são 4 situações, já antecipando as dúvidas que você pode ter nos exercícios que nós vamos fazer a seguir. Eu peguei as dúvidas mais comuns e coloquei aí nas observações finais. Nessas observações, você vai ver, eu vou responder a qualquer dúvida que você possa ter depois de ter visto aí plural de substantivo composto. Então, você viu que plural de substantivo composto é, regra geral, 3 casos especiais, tudo bem? Agora, nós vamos às observações finais, que vão servir aí como um tira-dúvidas que, porventura, você possa ter adiante, tá bom? Então, vamos lá. Observações finais. 4 situações muito comuns em prova. A primeira situação é: qual é a diferença do plural de guarda-roupa para o plural de guarda civil? Ora, preciso decorar? Não, não precisa decorar. É só aplicar aquilo que nós já estudamos. Então, vamos lá. Lembra que você tem regra geral e casos especiais. O primeiro caso especial que você viu comigo foi o verbo, lembra? Verbo não recebe S, tá? Então, veja, você vai olhar para esses 2 exemplos e vai dizer para mim em qual deles o guarda é verbo e em qual deles o guarda não é verbo. Vamos lá. Guarda-roupa. Por que o plural de guarda-roupa é diferente do plural de guarda civil? Ora, guarda, no primeiro exemplo, é verbo, de guardar a roupa. Verbo não recebe S. Então, veja, nesse caso, guarda não vai variar. Já roupa, não precisa decorar, é só aplicar aquilo que eu já te ensinei. Roupa é substantivo. A roupa, substantivo, recebe S, então vai ficar guarda-roupas. Tá bom. E por que guarda civil, então, é diferente? Olha, está dentro daquilo que eu acabei de te ensinar. O primeiro era um caso especial. É só você pensar assim, ó. O primeiro exemplo era um caso especial, mas o segundo exemplo está dentro da regra geral. Ora, guarda aqui não é verbo. Guarda aqui é substantivo, ou guardinha, né? Não é o guardinha aqui que é civil? Então, eu estou falando de o guarda, o guardinha. Eu tenho um substantivo mais um adjetivo. Então, como é que vai ficar o plural de guarda civil? Será guardas civis. E você corta o L, vai ficar guardas civis. Entendeu? Então, com essa primeira observação aí final, eu estou te mandando o seguinte recado. Nem todo guarda é verbo. Então, você aprendeu que o verbo não recebe S. Mas antes de aplicar o caso especial, olhe para o elemento e pergunte se é verbo ou se é substantivo. Então, esse foi o primeiro recado. Agora, nós vamos ao segundo recado. O segundo recado é um segundo alerta para você. Atenção! Verbo dentro do composto não recebe S. Beleza? Mas se forem verbos repetidos, atenção, será diferente. Então, vamos devagar, olha. Plural de guarda-chuva. Plural de guarda-chuva, como é que vai ficar? Guarda é verbo, não é? É. Esse guarda, a primeira coisa que você vai pensar, vai olhar para o exemplo, em vez de ficar decorando, você vai olhar para o exemplo e vai perguntar, peraí, esse guarda é o quê? É o guardinha ou é guardar? Primeira coisa que você tem que perguntar. Porque, de acordo com a observação número 1, você viu aí que nem todo guarda é verbo. Vamos ver se esse aí é verbo. Guarda-chuva. Guarda-chuva é guardar da chuva, não é isso? Quando você fala guarda-chuva, você está protegendo da chuva. Então, guarda aqui é verbo sim. Por ser verbo, beleza. Não recebe S. Plural de guarda-chuva, então, será guarda-chuvas. Beleza. Agora, atenção. Se forem verbos repetidos, aí... Então, ó, o primeiro exemplo é diferente do segundo. No segundo exemplo, eu tenho verbos repetidos, e você acabou de ver comigo, no terceiro caso especial, que com verbos repetidos, aí eu posso... Aí varia, né? Aí, ou eu posso variar o último, ou variam os dois. Você acabou de ver isso comigo. Ficou claro? Então, o plural de corre, corre pode ser corre, corres ou corres, corres.
Tranquilo. Então, com essa segunda observação final, você está juntando tudo que você estudou e você entendeu que verbo dentro do composto não recebe S. Mas se forem verbos repetidos, aí teremos um outro caso especial. Agora vamos à terceira observação final, que de todas é a mais importante. Atenção a ela aí. Então, coloque um asterisco bem grande. Ela é que tem maior incidência em prova. Atenção! Não confunda o plural de erva doce e quarta-feira com o plural de banana, maçã e navio escola. É muito comum que os alunos confundam esses blocos. Por que que você não vai confundir? Bom, por que que o plural de erva doce é diferente do plural de banana, maçã? Veja a lógica. Erva doce e quarta-feira são exemplos em que nós aplicamos a regra geral. Como assim? Ora, erva é o quê? Olhe para mim. A gente não está aqui decorando. A gente está aprendendo a fazer plural dos substantivos compostos, classificando cada elemento do composto, que é o grande desafio. Então, primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a erva doce e perguntar: erva é o quê? Doce é o quê? Senão você não vai sair do lugar. Entendeu? Então, primeira coisa que você faz é: qual é a classe gramatical de erva? Qual é a classe gramatical de doce? Então, vem, ó, erva é o quê? Erva é substantivo. E doce, adjetivo a erva. É a erva que é doce, né? Erva doce, erva azeda, não é assim? Então, doce é adjetivo, é só trocar por outros adjetivos. Então, incide aqui a regra geral. Substantivo mais adjetivo. Então, como é que vai ser o plural de erva doce? Ervas doces. Então, veja. O mesmo vai acontecer com quarta-feira, regra geral. Por quê? Adriana, quarta-feira, o segundo... Porque, olha para mim, olha para mim. Quando houver um elemento especificando o outro, os dois variam. Só não variam se forem dois substantivos, que são os casos especiais. Então, vamos lá. Como é que é o plural de quarta-feira? Quarta é numeral. Feira é substantivo, então é regra geral. Quartas-feiras. Tudo dentro do que você estudou na regra geral. Tá. Por que banana, maçã e navio e escola são diferentes? Adriana, não teria que ser igual a erva doce, já que doce não variou? Doce e erva, os dois variaram? Por que em banana, maçã, os dois não variam? Não variam? Só varia o primeiro? Por quê? Porque, nesse caso, eu tenho dois substantivos e o segundo substantivo está especificando o primeiro. Então, só o primeiro varia. Essa é a diferença. O mesmo vai acontecer com navio e escola. Ó, navio é substantivo. Escola é substantivo. São dois substantivos. O segundo está especificando o primeiro. Só o primeiro varia. Entendeu a diferença para erva doce? Porque, Adriana, por que em erva doce não ficou só o primeiro, então, também variando e o segundo não variou? Porque doce era adjetivo. Por que quarta-feira, Adriana, os dois variam? Porque é numeral mais substantivo. Então, entenda que esse caso especial, que tanto cai em prova, em que só o primeiro elemento varia, só vai acontecer quando você tiver dois substantivos. Se for substantivo mais adjetivo, se for numeral mais substantivo, substantivo mais numeral, os dois vão variar. Só não vai variar se o segundo for substantivo e especificar o primeiro. Entendeu a diferença? Então, você tem que estar muito kit com o terceiro caso aqui, que ele é o que mais cai em prova. Tá claro para você? Entendeu? Foi. Adriana, e a história de, por exemplo, erva mate? Erva mate eu vou jogar para cá? Sim, ó, erva mate. Em erva mate, eu tenho dois substantivos. O segundo substantivo, entendeu? Então, ó, erva mate é igual a banana maçã, é igual a navio escola. Por quê? Porque eu tenho o substantivo
mais substantivo. O segundo substantivo está especificando o primeiro. Então, só o primeiro varia. Ervas mate. Entendeu? Ah, por isso que erva mate é diferente de erva doce? É, porque erva doce, doce é adjetivo. Então, ali eu vou aplicar a regra geral. E erva mate é substantivo mais substantivo. Mate é substantivo, o mate. Então, se eu tenho um substantivo especificando o outro substantivo, a lógica é substantivo intruso. Intruso, punição para ele. O segundo substantivo, então, que é o tal do intruso, não vai variar. Essa é a lógica. Ficou claro, então? A gente isso só fica claro para a gente quando a gente mistura. Entendeu essa mistura? E eu ainda vou mais longe. Nessa observação final, para a gente ir para o topo geral, para você entender a lógica e não ficar com dúvida nenhuma, eu vou acrescentar mais um. Que eu me lembro que quando eu estudei, eu ficava questionando por que cirurgião dentista é diferente de navio escola. Ó, não vou nem colocar aqui, vou colocar aqui desse lado, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Por que o plural de cirurgião dentista é cirurgiões dentistas? Porque os dois variam. Sabe por quê? Ainda vou colocar o cirurgião dentista nesse babado aqui. Eu tinha dúvida em relação ao cirurgião dentista, eu ficava me questionando. Mesma dúvida também eu tinha em relação a couve-flor. Então, vou colocar a couve-flor também. São dois exemplos que podem incomodar você quando você for estudar. Por que cirurgião dentista e couve-flor vão entrar junto com erva doce quarta-feira? Por que eles entram na regra geral e não entram no caso especial? Então, ó, repare que eu separei essa observação 3 em 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco da regra geral e o segundo bloco é o bloco do caso especial. Para você entender a lógica e não ficar aí, por exemplo, confundindo o plural de erva mate com o plural de erva doce, isso ficou claro para você. Agora, dentro desses exemplos, eu vou colocar 2 que me incomodavam. Esses 2 aqui, cirurgião dentista e couve-flor, eles vão entrar na regra geral. Por quê? Adriana, ora, não são 2 substantivos? Cirurgião dentista não é substantivo mais substantivo? O cirurgião e o dentista? Sim. Então, não deveria ficar como banana, maçã e navio escola, em que eu tenho 2 substantivos? Não deveria ficar lá do outro lado? Não. Sabe por quê? Porque o segundo substantivo não está especificando o primeiro. Este caso especial aqui, entenda, ele só vale se o segundo substantivo especificar o primeiro, trazendo ideia de finalidade, semelhança, tipo. Mas, se o segundo substantivo não especificar o primeiro, então, ali nós vamos aplicar a regra geral. Ou seja, os 2 vão variar. O plural de cirurgião dentista será a variação dos 2 cirurgiões dentistas. O plural de couve-flor é couves-flores. Adriana, por que o plural de cirurgião dentista não é só o primeiro variando, como em navio escola? Porque dentista não especifica cirurgião. Então, eu que ficava sempre questionando as coisas, eu ficava assim, pô, mas não é um tipo de cirurgião? Não, não é. Pare para pensar, não é. Porque quando você fala cirurgião dentista, dentista não é um tipo de cirurgião. Até porque ninguém fala, eu quero ser cirurgião. Decidi, no meio da faculdade, que eu quero ser cirurgião dentista. Não, na verdade é o contrário. Cirurgião é que especifica dentista, porque é um dentista que faz cirurgia. Você entendeu? Então é por isso que a gramática, que tem muita lógica, por isso você tem que entender que tudo na gramática tem lógica. Por isso que ela coloca o plural de cirurgião dentista na regra geral. Por quê? Porque não é aquele caso especial. O caso especial só serve quando o segundo substantivo for intruso e estiver especificando o primeiro. Ficou claro? O mesmo acontece com couve-flor. Plural de couve-flor é couves-flores. Adriana, mas flor não é um tipo de couve? Para a gramática, não. E para mim também não, porque aqui entre nós, ninguém sai por aí falando, eu vou comprar uma couve. Decidi, vai ser couve-flor. Couve é couve.
couve-flor é couve-flor. Então, couve-flor, a gramática entende como regra geral. Entendeu? Eu estou aqui, eu não estou inventando os plurais, porque eles já existem. Eu não posso tirar isso da gente. Infelizmente, são plurais, isso é chato. Mas eu estou tentando te mostrar a lógica de uma coisa que já existe, que é imposta pela gramática. Você entendeu, então, que couve-flor, o plural vai ser couves-flores, porque o segundo não está especificando o primeiro? Não é um tipo de couve. É diferente de couve-manteiga. Couve-manteiga, eu jogo lá para o segundo caso. Por quê? Porque manteiga é substantivo e está especificando couve. Couves-manteiga. Entendeu? Porém, couve-flor não é um tipo de couve para a gramática. Tudo bem? Então entra aí o cirurgião dentista, couve-flor. E peixe-boi. Coloque aí peixe-boi. Eu estou colocando aqueles que caem em concurso, para a gente também não ficar aqui 3 horas falando do mesmo assunto, tá? Eu estou sendo bem objetiva, porque você vai ver depois que são esses que caem em concurso. Dentro desse grupo, coloque também peixe-boi. Peixe-boi era um que me deixava na dúvida, porque eu pensava assim, poxa, por que o plural de peixe-boi variam os dois? Mesma coisa, a gramática explica, isso é uma explicação da gramática, não da biologia, tá? Eu estou falando da gramática. A gramática diz que peixe-boi não é um tipo de peixe. E que, por isso, o plural de peixe-boi, os dois variam. Então, peixe-boi, cirurgião-dentista, couve-flor, você vai colocá-los todos na regra geral. E o que é a regra geral? Olhar as partes do composto. Substantivo mais adjetivo, todos variam. Caso especial é 2 substantivos, o segundo substantivo especificar o primeiro, só o primeiro varia. Não contente com isso tudo, a gramática vem e traz a 4ª observação. A 4ª observação, antes que você reclame, antes que você jogue o material para o alto de raiva, porque eu já tive essa raiva, eu vou te dizer, a 4ª observação, ela aparece em bancas como Sebrasp, tem questões que você vai ver, eu trouxe para dar exemplo, isso aparece muito em prova, da raiva, porque depois de tudo que você estudou, a gramática vem e diz o seguinte. Então, olha aqui. Toda vez que você tiver este caso especial, então, a 4ª observação, ela vem, pega aquele caso especial que você acabou de ver comigo, depois de todo o esforço, né, da gente entender a lógica, a gramática vem e diz o seguinte, se dentro do composto você tiver substantivo mais substantivo e o segundo substantivo especificar o primeiro, atenção, serão aceitas as duas formas. Navios escola, que foi o que você acabou de ver, variando só o primeiro, ou variando os dois, navios escolas. Ou seja, não contente com tudo, todos esses detalhes, a gramática vem dizer o seguinte, que segundo os dicionários, segundo o VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, toda vez que houver esse caso especial do segundo substantivo especificando o primeiro, a troca de um pelo outro não vai gerar erro gramatical. Que bancas como Sebrasp fazem essa brincadeira. Então, você vai ver que navio-escola, a banca vai pegar o plural navios-escola e vai perguntar se a troca de navios-escola por navios-escolas geraria erro gramatical. Não, não gera. Então, o que você aprendeu nessa 4ª observação final? Você aprendeu o seguinte, que toda vez que você tiver substantivo mais substantivo e o segundo substantivo especificar o primeiro, o mais comum é só o primeiro variar, como você viu lá no caso especial. Entretanto, se te perguntarem se é possível a troca pelo plural dos dois, a assertiva estará certa. Por quê? Porque isso está nos dicionários. Então, a gramática acaba aceitando as duas opções como igualmente corretas. Tudo bem? Essa é a teoria de plural dos substantivos compostos. Não te poupei de nada, tá tudo aí. A partir de agora, é treinar. No próximo vídeo, vamos colocar em prática, entendendo que você tem uma regra geral, 3 casos especiais. 3 casos especiais, dos quais o segundo é o mais importante. E você vai ver aí nos exercícios e nas questões que eu trouxe como exemplos. Vamos lá.